الحمد لله الذي ابتدع بحمد نفسه قبل أن يحمده حامد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه والطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. رضيت بالله ربا وبإسلام دينا محمد نبيا ورسولا. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام. إخواني وأحبابي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. E aí, continuando nosso assunto sobre o bid'ah, porque quanto mais a gente trazer mais sábios que nos explicaram a noção de bid'ah, melhor. Porque o tempo que a gente tem do khutbah é pouco, de 25 até 30 minutos, então não dá para trazer todos os muitos sábios, claro que todos impossível, mas a gente traz o máximo possível para embasar nossa fala de que sim, bid'ah, quando ela é uma criação, uma criação, vamos dizer assim, de uma forma de adoração, mas que tem que consta que é conforme ao espírito do Alcorão e Sunna, sim, é válido. Quem pratica isso também, você está praticando uma boa prática, e aqueles também que praticam essa prática que você mesmo criou, vai ganhar mérito ila yawmiddin. E aí hoje a gente vai trazer um outro grande personalidade, Imam Shafi'i. Imam Shafi'i, todo mundo sabe que é o imam da escola Shafi'iyya, dos Shafi'itas, se encontra em todos os países islâmicos, como no Egito, na Síria, Líbano, na Ásia do Sudeste, na Ásia Central, por aí vai. Imam Suyuti, ele é faqih, que é Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, um dos grandes sábios da nossa comunidade, uma referência imprescindível para qualquer muçulmano, é um salaf, isto é, ela faz parte daqueles que viveram nos 3 séculos depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e aí quando faleceu até agora vai dar mais ou menos 1230 anos, então não é agora. E aí a gente entende que é imam da mazhab Shafi'iyya, e muitas pessoas, até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dentro do hadith, as pessoas estão dizendo sim, esse hadith ele está remetendo, está falando de Imam Shafi'i. O profeta falou sallallahu alaihi wasallam, diz: "Alim Quraysh yamna'u tibaq al-ard ilman", quer dizer, o sábio do Quraysh que vai encher a terra de ciência. Então isso mostra que ele não é um. E o sábio Imam Abu Hassan al-Sulami diz a respeito do Imam Shafi'i, está dizendo o seguinte: Muhammad ibn Idris al-Shafi'i é o sábio que está encabeçando, que encabeçou o segundo século, isto é, ele é mujaddid, aquele que é um sábio revivificador do conhecimento, aquele que revitaliza os conhecimentos islâmicos. E aí, isso ele fala assim. Então, Imam Shafi'i, no seu livro, ele fala o seguinte, sim, ele está mostrando que tem bid'ah boa, assim, e merece ser praticado. Não é nada mais, alguém pega do Alcorão ou do Sunna, ou uma inspiração das orações que voltado para Allah subhanahu wa ta'ala, o salatu ala nabi, ou zikr que você tirou do Alcorão e praticando, mesmo o profeta não tinha feito, isso tem uma validade, porque entra na coisa boa que você está praticando, que Allah subhanahu wa ta'ala nos incentiva para que praticamos essas coisas boas. Coisas são abertas, coisas boas, práticas. E aquelas pessoas que praticam essa prática que você inovou, a gente usa esse termo, sim, você vai ganhar mérito, a pessoa vai ganhar mérito, e por aí vai. Então imagina aqueles sheikhs que criaram zikrs, que hoje tem milhões de discípulos que estão praticando, então todo mérito vai, Allah vai prescrever para eles. Então qala Imam Shafi'i radiyallahu anhu: المحدثات من الأمور الدربان أحدهما ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو آثرا أو إجماع فهذه
لبدعة ضلالة. والثانية ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا فهذه محدثة خير مذمومة. فقد قال عمر رضي الله عنه قيام شهر رمضان نعمة البدعة هذه يعني أنها محدثة لم تكن. O que ele quer dizer é o seguinte, Imam Shafi diz o seguinte, que as novidades, o muhdatha, são de dois tipos. Uma é aquele que é inovado, mas que contradiz o Alcorão e a Sunna e os textos dos antecessores, quer dizer, o texto dos Sahabas, ou pessoas que vieram depois dos Sahabas, e entre os companheiros, e também da unanimidade. Isto é uma inovação de desvio. O segundo, que é inovação, que faz parte das boas coisas, que não comporta nenhuma contradição com nenhum daquelas que a gente falou, isso é uma coisa que não é condenável. A pessoa pode falar, porque até Omar ibn al-Khattab, ele falou o seguinte, quando, na ocasião, chegou numa mesquita do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Medina, viu as pessoas dispersos fazendo orações, ele fala o seguinte, que tal juntar as pessoas na direção de alguém para fazer a oração. E aí Omar, no dia seguinte ou numa outra noite, chegou e falou o seguinte, Ni'matul bid'atul hazihi. Yani, isso significa que é uma coisa que as pessoas fizeram que não existia. Então, isso Omar, na fala do Omar, também ele mostra assim, bid'a, uma coisa aceito desde que não diverge com os princípios islâmicos, não diverge com o Alcorão ou a Sunna. Então, isso é um sábio, porque Imam Shafi não é qualquer um, não. Um grande sábio de referência que tem milhões de adeptos através do mundo islâmico, e vários sábios aproveitaram dele, e também ele teve várias sheikhs, entre eles os sahabas. E aí, essa fala também tem cadeia de transmissão citada que são autênticos. Entre eles tem o Hafiz al-Bayhaqi, o Hafiz ibn Nu'aym, o Hafiz ibn Asakir, Imam Suyuti, e muito mais. Até a referência que hoje dos neossalafistas, que todos os problemas, interpretações, que traz problemas no mundo muçulmano, tanto daqueles que são revertidos ou não, os grandes referências dele é Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, sim, uma pessoa que tinha conhecimento, mas também os sábios da época dele e sábios depois, até agora, aqueles que destrincharam toda a obra dele, uma obra gigantesca, perceberem sim, nas fatwas deles e dentro de suas algumas coisas eles se desviam. Então isso eles desenterraram Ibn Taymiyyah e aí criou o que a gente está vendo. Porque Ibn Taymiyyah costuma dizer uma faca de dois gumes. Se você não é sábio, lendo as tradições, talvez você se desvia, você vai fazer loucura. Quando é sábio, sim, ele sabe, sim. Ibn Taymiyyah, na época dele, pessoas criticaram. Ele foi preso várias vezes, até morreu na prisão, por causa das fatwas que ele fazia, que são contrários do espírito do Alcorão e Sunna. Embora é sábio, tem conhecimento. A gente não vai falar que ele não tem volume do quase 40 livros, cada livro está fazendo mais de 500 páginas. Então isso não é pessoa qualquer. Mas sábios do patamar dele, mais do que eles, disseram sim. As fatwas, as decisões que ele toma às vezes, no termo de aqida e termo de fatwa, muitos são errados. E aí, isso a gente precisa entender isso. E também o Imam Bayhaqi, o Imam Ibn Battal, Imam Nawawi, Imam Daqiq al-Eid, Ibn Hajar al-Asqalani, al-Muhaddis Harari, também eles defenderam sim que bid'a boa ele existe. Então vamos praticar. O hadith do profeta também, que a gente citou aqui, onde o profeta está dizendo o seguinte: quem instaura uma sunna boa, você praticar isso, você ganha mérito. Aqueles que praticam essa sunna também, essa prática que você fundou, que uma prática que é fundamentada no Alcorão, na sunna e dos sábios que te antecederam, você vai ganhar mérito. E aqueles que praticam vão ganhar mérito também. Quem pratica algo que é contrário aos princípios islâmicos, você vai ganhar, e por causa disso, vamos dizer assim, o dhanb ou ism,
aqueles que praticam também vão ganhar esse pecado, vamos dizer assim. Então, fundamentando isso, mostrando sim que bid'a pode ser boa. Tem várias práticas que os muçulmanos praticam. São coisas, grandes sheikhs que criaram isso, mas com basamento no Alcorão e na Sunna. Então, expliquei aqui o zikr. Aliás, os grandes sheikhs sufi, quando eles fundamentam o zikr, é porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele deu o zikr para aquele sheikh. Porque tem uma realidade também que esses movimentos modernistas, eles negam, porque eles colocaram o muçulmano como sendo máquinas. Você só prática, não tem nada interno. Infelizmente, isso que existe hoje em dia. O muçulmano que a gente tem são muçulmanos robóticos, mas sem ter esse fundamento no interior. Infelizmente, isso que existe hoje em dia. Todas essas práticas externamente, tipo de turbante, tipo de roupa, não, isso não é Islã. Claro que Islã ele concorda com as culturas desde que não seja contrário dos fundamentos islâmicos. Roupa, cada cultura tem roupas, são variados, mas não é roupa, tipo de roupa, tipo de gorro, tipo de turbante que vai fazer você muçulmano. Eu faço essa reflexão. Um índio que está ali no meio da floresta, mas muçulmano, mesmo usando copa para cobrir suas partes pudendas, mas sendo coerente com o Alcorão, ele é melhor aquele que está na vida urbana, mas usando roupas que quiser folheada a ouro. Muçulmano. Aquele que está na floresta, mas que tem só copa de árvores para cobrir suas partes pudendas, mas conforme o Alcorão fazendo bem, isso é melhor do que aquele que está na cidade, frequentando mesquites mais bonito, com roupa mais bonito, mais limpo. Então a questão não está na roupa ou no tamanho do turbante, está na conformidade de você entender e interiorizar essa prática. O outro sheikh, Abdullah al-Harari, é um grande sheikh nos tempos modernos. Ele nasceu na Etiópia, mas se estabeleceu no Líbano, um grande sheikh, que é Sheikh Abdullah al-Harari al-Shafi'i al-Shaybi al-Adrari, conhecido al-Habashi. Quando faleceu até agora vai dar mais ou menos 20 anos, né? 15 anos no Líbano. Um grande defensor das crenças do Ahlus Sunnah. Inúmeros sábios fizeram testemunho a favor desse sheikh. Entre eles, o Sheikh Muhammad Zafar Darul Ulum al-Amjadiyya de Karachi, e fala o seguinte: o ilustre sheikh erudito, o Hafiz Muhaddis, especialista da ciência do Hadith, o educador, o honorável Sheikh Abdullah Harari, conhecido al-Habasi, que segue as Mazhab al-Haq, quer dizer, a escola da retidão, que caminha na senda reta, quer dizer, a senda dos sahabas, dos mensageiros sallallahu alaihi wasallam, dos seus antecessores virtuosos, assim como seus sucessores, que Allah derrame sua misericórdia eterna sobre ele. Ele é um imam, um guia, um grande imam, é uma referência na religião, hujjatu fi din, que ele usa esse termo, um piedoso, virtuoso, verídico e sincero. E o Abdullah al-Ghumari era um grande sheikh do Marrocos, uma grande família de religiosos, né, que vem com séculos e séculos, que escreveu vários livros também explicando, que faleceu mais ou menos 20 anos, né. Ele falou: o Sheikh Abdullah é justo, adla. Ele tem obras dignas de considerações e livros úteis na aplicação da Sharia Islamia para os muçulmanos, que mostra bem que ele faz parte das religiosas que tiveram uma grandeza de alma e que obraram, que praticaram para a religião Allah subhanahu wa ta'ala. Ele não é permitido caluniá-lo, porque tem neo-salafistas também que caluniam Abdullah Harari. Nas redes sociais, se você entra, estão xingando, levando para o inferno. E aí, aqui ele está contradizendo esses neo-salafistas. O Sheikh Muhammad Nuruddin al-Banjari al-Makki, um dos shuyukh da Indonésia, quer dizer, no que diz respeito à ciência, é difícil achar alguém semelhante ao Sheikh Abdullah Harari, ou alguém que se aproxima do nível dele. O Sheikh Muhammad Shah al-Hamid al-Husseini, certo, o Sheikh Abdullah é um imam na aqida correta, o faqih na jurisprudência e da língua árabe. Isto é unanimidade
de todos. Ele é um alam, um sábio, o Sheikh Qutbuddin. Ao mesmo tempo, ele fala o seguinte, é a mesma coisa, essa mesma opinião meu pai teve, porque esse Sheikh é da Dar al-Izor, que é ali na Síria. O Sheikh especialista ele, da leitura do Coran do Homs, Abdul Aziz Uyuni As-Sud Al-Himsi, ele fala: o Sheikh Abdullah é digno de confiança no que ele transmite, honesto no que ele retém de cor, na escola de jurisprudência shafiita, que Allah subhanahu wa ta'ala nos faz aproveitar da sua ciência. Então aqui testemunhos que mostram assim, Abdullah Harari é um grande sábio. E tem outros sheikhs também no mundo que fizeram. Mas aqui um texto bem comprido no seu livro Ar-Rawahihu Al-Dhakiya fi Mawlid Al-Khair Al-Bariya, onde também ele vai ter respaldo da celebração do Mawlid. A gente está preparando também khutbah sobre o Mawlid, a validade do Mawlid, para que a gente também possa entender, porque tem um movimento novamente modernistas, que pessoas fazendo Mawlid no mundo islâmico de várias formas. Tem aquelas pessoas também que batucam por ser feliz, mas eles colocam tudo no mesmo saco, dizem de haram. Quem fazer isso é bid'a grave. Mas a gente vai trazer aqui mostrando sim, podemos fazer Mawlid, não há nada, da forma também que os sheikhs explicaram isso. Aqui ele está dizendo nesse livro: Faslu fi tahqiqi ma'na al-bid'atu wa hukmuha, i'lam anna al-bid'atu lughatan ma uhdisa ala al-khayr mithal sabiq yuqalu ji'tu bi amrin badih ay muhdathun ajib lam yu'raf qabla dhalika wa fi shar'i المحدث الذي لم ينص عليه القرآن ولا جاء في السنة. قال ابن العربي: ليس بدعة والمحدثة مضمومين للفظا بدعة والمحدثة ولا معينهما، وإنما يذم من البدعة ما يخالف السنة ويذم من المحدثات ما دعا إلى الدلالة. أقسام البدعة: والبدعة تنقسم إلى القسمين: بدعة الضلال وهي محدثة المخالفة للقرآن والسنة، وبدعة هدى وهي محدثة الموافقة للقرآن والسنة. وهذا تقسيم مفهوم من حديث البخاري والمسلم عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ورواه مسلم بلفظ الآخر: وهو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ما ليس منه أن المحدث إنما تكون ردا أي مردودا إذا كان على خلاف الشريعة، وأن المحدث الموافق للشريعة ليس مردودا. وهو مفهوم أيضا مما رواه مسلم في صحيح من حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعد من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وفي صحيح البخاري في كتاب صلاة التراويح ما نصه قال ابن شهاب: وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على ذلك. قال حافظ ابن حجر على ترك الجماعة في التراويح. ثم قال ابن شهاب في تتمة كلام: ثم كان الأمر على ذلك في خلاف أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه. وفي أيضا تتميما لهذه الحادثة عن عبد الله ابن القارية أنه قال: خرجت مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ليلا في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي رجل فيصلي بصلاته رحت،
فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على القارئ واحد لكان أمثل ثم عظم إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عظم فجمع على أبي ابن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارعهم قال عمر نعم البدعة هذه أو في موعته بلفظ نعمة البدعة هذه. هذا أستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala nabiyil ba'd. Então, esse texto comprido, o que ele está dizendo? Saiba que a inovação, a bid'ah, na língua é o que é inovado sem equivalente anterior. Disse, você fez uma coisa badia, isto é uma coisa nova, que não se conhecia antes. Segundo a Sharia Islâmica, o que é inovado, sem que isso esteja no Alcorão e na Sunna, Ibn Arabi fala: a inovação e a novidade não são condenáveis pela palavra, pela apelação de inovação e de novidade, nem pelo sentido, mas o que é condenável, o que vem na bid'ah ou no muhdatha, mas que contrária à tradição profética, o que é condenável entre as novidades, que chama o desvio. Fim da citação. Eu falo diferentes inovações. Inovações se dividem em dois tipos: inovação de desvio e a inovação que contradiz o Alcorão e a Sunna. A inovação também de retidão, de orientação, é a inovação que está de acordo com o Alcorão e a Sunna. Esta classificação, a gente entende isso pelo hadith do Bukhari e Muslim, onde o mensageiro sallallahu alaihi wasallam está dizendo o seguinte: Man ahdatha fi amrina hadha laysa minhu furaddun. No sentido, quem inova alguma coisa na religião que não é conforme, ele é rejeitado. Então, desde que a inovação se conforma com o Alcorão e a Sunna, não é rejeitado. Mas quando é uma coisa desviante, e aí isso, sim, ela é rejeitada. Pessoa que inova uma oração, já dei exemplo aqui, oração do Zuhr é 4 rak'ah. A pessoa chega falando de vou fazer a oração do Zuhr 3 rak'ah, aí isso sim, uma inovação de desvio, porque não tem embasamento, religião. E aí ele continua até trazendo o hadith do profeta, explicando também o hadith do Umar ibn Khattab. Todos esses hadiths e falam do Umar nós destrinchamos aqui. Então aqui o Sheikh Harari, sim, na linhagem dos sábios que o antecederam, sim, ele explica bid'ah também pode ser uma coisa que a gente pode praticar. Cada um de nós pode praticar sua bid'ah. E essa bid'ah, se você passar para outros praticarem, que é coisa boa, você ganha mérito. Aqui a gente está fazendo aos domingos por conta própria, uma bid'ah, um tipo de zikr. A gente inspirou a prática cotidiana, mas de uma maneira bem simples. O que a gente faz subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Quantas vezes a gente quiser, 10, 15, 20, 30, 40. Depois isso faz salatu al-nabi, mais simples possível, para que as pessoas possam junto fazer Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim, que são salatu ala nabi. O que a gente fala, o zikr, subhanallah, walhamdulillah, você encontra no Alcorão, você encontra no Sunnah. Salatu ala nabi, Allah subhanahu wa ta'ala nos fala: inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Você encontra no Alcorão, e o profeta ensinou. E depois fala la ilaha illallah, você encontra no Alcorão, no hadith, que é a base, la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Qual o problema disso, fazer isso? Embora o profeta não fez isso, a gente faz isso no domingo, porque domingo a gente tem que o dia que a gente vem aqui, porque a nossa vida está corrida, para que as pessoas possam se acostumar a fazer zikr, porque zikr pode fazer em qualquer momento, deitado, caminhando, sentado, etc.
pode fazer o zikr, mas o momento que a gente se encontra aqui, que é um domingo, a gente tem confraternizar, memorizar Al-Quran, faz o fiqh e depois faz o zikr depois da oração. Qual o problema disso? Aqueles que vão vir depois, continuando essa obra que a gente está fazendo, tá? A gente vai ganhar mérito. Pessoas que vão continuar isso vão ganhar mérito. Embora o profeta nunca se juntou domingo só para fazer isso. Mas é o único dia que a gente tem. Mas é uma vida boa. Entendeu? O entendimento, isso, tem uma lógica. Os sábios não ficaram dormindo só. Eles destrincharam. São as pessoas que dominavam a língua árabe, que sendo árabe ou não árabe, e que nos explicaram o que é isso, para que a gente não crie esses problemas que a gente tem hoje em dia. Tudo é bid'ah, bid'ah. Você entra nas redes sociais, não, é bid'ah. O profeta não fez isso. Qual o problema? Pessoas partem, a gente pega o Alcorão e lê para essas pessoas. Porque o Alcorão é a maior coisa que a gente pode ter. É o ruh, até Allah fala, é o ruh. É o espírito, se vocês quiserem a gente traduz dessa forma. Que toda vez que você lê, o seu ruh, e se conforme você aumenta a quantidade do seu ruh, porque nós seres humanos somos compostos de ruh, de badan e de nafs, que são coisas diferentes também. A gente vai fazer aqui uma khutbah explicando nitidamente. A gente explica isso de uma maneira clara. Qual o problema? Então vamos praticar, vamos deixar as pessoas praticarem suas práticas, desde que se pautam no Alcorão e Sunnah, não há nenhum problema. Os sábios nos explicaram isso. Então, inshallah, na próxima semana a gente encerra esse assunto para entrar no outro assunto, talvez entrar no tabaruk. Tabaruk também que eles rejeitam, o tawassul. Tawassul e tabaruk, o que significa? Explicando mais ou menos. Você fazendo oração, a gente sabe que o profeta é a maior criatura que existe. Até Adam, quando foi criado, ele fez tawassul pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Porque a melhor criatura que a gente tem é Muhammad. Porque Qadim Rasul fala: Nabiyun Rasulun Khairul Abdin wa Sayyidin Khalilun Habibun Mithluhu Laysa Yu'lan. Fala: Nabiyun, ele é Nabi, Rasulun, ele é mensageiro, Khair Abdin. Toda bondade que você imagina na palavra Khair está dentro. Khair Abdin. Não se iguala com Akmalul Wara Khulqan wa Khuluqan. É a criatura mais perfeita no caráter, é mais perfeito no físico. Porque não há físico semelhante ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele é único nesse aspecto. Quando se trata de caráter, ele é único também nesse aspecto. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala elogiou o profeta. Wa innaka la ala khuluqil azim. Por isso que também os grandes sábios elogiaram o profeta. E estão dizendo o seguinte: a gente não está te elogiando porque a gente elogia para que Allah subhanahu wa ta'ala nos dá as dádivas, mas sabemos que a gente não tem capacidade para te elogiar, porque Allah te elogiou, o seu criador. Por isso ele continua falando o seguinte: o Khadim Rasul nos fala: fina'u umri fi ilahi wa rasuli yakunu la fi la'abin wa la fudul. A minha vida, vou terminar toda a minha vida em respeitar o Allah subhanahu wa ta'ala, o meu criador, e também na sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não é nas futilidades, nas conversas fiadas, nas conversa que cria divergência. Dammi fida'un li khuruj dammihi wa maradi fida'u da'i jismihi. Ele chegou até a falar o seguinte: se eu estivesse vivo na época do profeta, vou fazer alforia a meu sangue. Se o sangue do profeta ia sair, vou pedir para Allah subhanahu wa ta'ala tirar meu sangue e deixar o sangue do profeta. Se eu estivesse no tempo do profeta, o profeta ia adoecer, eu falo: Allah, doença do profeta, joga para mim. Então isso é uma coisa forte, o amor. Khaddi wiqayatun li rijli mujtaba min shawkatin wa ma yudahi aqraba. Khaddi, eu estou fazendo meu rosto sendo o tapete em que caminha o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se eu estivesse vivo na época dele, o profeta caminhando, vou deitar, ele pisa, meu rosto vai ser o tapete em que ele vai caminhar para ganhar os méritos. Tudo isso mostra o amor que essas grandes pessoas tiveram. Então, isso é pouca coisa que eu trouxe hoje. Inshallah,
terminando a semana que vem o assunto do bid'ah. Poderia trazer muito mais do que essas pessoas, mas o tempo nos permite isso. Inshallah, talvez fazendo palestra. هذا أستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل على محمد وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم.